Isaías 53, nós vamos ler do 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moer, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Texto maravilhoso, que manifesta hoje aquilo que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás. Os irmãos sabem que quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos entendê-la não como uma porção fragmentada, mas como um contexto único desse processo do amor do nosso Deus pelas nossas vidas. Hoje nós vamos encerrar a série de sermões sobre quem é Jesus. O tema de hoje é Jesus, a manifestação ágape do amor de Deus. Nessa série de sermões, nós vimos já as afirmações do apóstolo Paulo sobre quem é Jesus. Nós vimos lá no texto de Colossenses. Semana passada nós vimos as afirmações de Jesus sobre quem ele era. Estava lá no Evangelho de João. E hoje nós veremos quem é Jesus através da ótica da história e desse processo da redenção. Amados, Deus é amor. 1 João capítulo 4, versos 7 a 8, você não precisa acompanhar, eu vou agora ministrar os textos sortidos, mas que estão dentro do contexto. 1 João capítulo 4, versos de 7 a 8, diz o seguinte, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que interessante, Deus não conhece o amor. Olha que interessante, Deus não é
possuidor do amor, como se algo fosse algo que como se o amor fosse algo que ele tivesse que adquirir. Deus não retém o conhecimento breve daquilo que é amor. Olha o que a palavra diz, que Deus, ele é amor. Então agora eu quero que você eleve a sua mente para pensar no amor na proporção de quem Deus é. Porque quando nós observamos Deus, a sua grandeza, a sua infinitude, nós às vezes atribuímos a grandeza de Deus àquilo que nós vemos, como por exemplo a criação, que é gigantesca. Quando você vai estudar lá o universo, você vê como o universo é incalculavelmente grande. Só que maior do que o universo criado é o amor daquele que o criou. Portanto, a medida do amor de Deus é chamada de amor ágape, porque é um amor incognoscível, incompreendível pela humanidade. Nós não entendemos a proporção desse amor. Portanto, se Deus é amor, esse amor precisa ser entendido na proporção que ele é. Ágape. Ágape. O termo ágape aparece 117 vezes no Novo Testamento, mas a palavra em si 158 vezes e apenas 3 vezes no Antigo Testamento. E o seu significado? Primeiro, um amor incompreendível, que excede a natureza humana, que excede um padrão humano de conhecimento, de retribuição. Então, olha só que interessante. Nós, quando pensamos no amor ágape, precisamos pensar pela natureza, pela pureza, pela grandeza e pela proporção de Deus. Porque olha que interessante, o amor ágape, ele surgiu em Deus, ele existe em Deus, ele é uma propriedade de Deus porque Deus o é ágape. E é esse amor ágape que a gente não consegue entender, que está acima da média do conhecimento humano, é que está sendo derramado ao longo da humanidade. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, a gente começa a perceber esse processo do amor de Deus. É tão interessante que para se conhecer ou para se ter uma mínima ou uma brisa da ideia do amor de Deus por mim e por você que está sentado aí, é necessário você olhar ao longo da história. Porque um dia só não é suficiente para você entender o amor de Deus por você. Uma geração só não é suficiente para você entender o amor de Deus por você. Se você quiser entender o amor que Deus tem por você, então é necessário você voltar lá na criação e ver como o amor de Deus tem sido derramado proporcionalmente ao longo da história. Olha só, Gênesis capítulo 3, nós temos um homem pecando diante de um Deus que é soberano, que é santo. E aquilo que o homem faz é sentenciar-se a si mesmo à morte. Quando o homem peca contra Deus, ele peca contra o ser mais santo da existência, cognoscível, ou seja, aquilo que a gente entende por existência. O homem peca contra esse Deus santo. E você sabe o que o homem merecia? O homem merecia destruição plena e total. Mas o que esse Deus faz? Esse Deus o tira do jardim do Éden, sentencia as consequências desse pecado. Mas existe um amor embutido tão grande que a gente não consegue compreender. E como é que vem esse amor? Deus sentencia, Deus fala, vocês não podem mais ficar aqui, mas olha só o que Deus faz. Adão e Eva estavam escondidos e vestidos de um arbusto. Esse Deus pega um cordeiro, que não tinha nada a ver com a história de Adão e Eva. Ele pega esse cordeiro, ele mata esse cordeiro, e ele veste Adão e Eva e expulsa do paraíso. Olha só que interessante, em Gênesis 3, a gente consegue começar a entender ao longo da história como esse Deus nos ama. Por quê? Porque ele pega os seres que infringiram as suas regras e a sua lei, cobre eles e dá dignidade, porque Deus poderia ter mandado os nus, mas Deus cobre eles, Deus dá dignidade a Adão e Eva e os tira do paraíso. Quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis capítulos 32 a 34, quero que você imagine um povo que estava 400 anos escravizados, que tinha perdido qualquer noção de liberdade, porque 400 anos, você faz uma média base aí de, 60 anos na época por geração, se passaram talvez 4 ou 5 gerações que um povo não conhecendo o que é ser livre. Filhos nasciam escravos, morriam escravos. Pais nasciam escravos, filhos de escravos, e viam seus filhos sendo escravos. Aí vem esse Deus amoroso, maravilhoso, e os retira do Egito.
leva eles e dá uma promessa de ir para Canaã celestial. E no momento em que esse Deus está lá no cume do Monte Sinai, o povo está no sopé do monte fazendo sabe o quê? Moisés está demorando para voltar. Façamos nós então agora deuses, que nós possamos dizer que eles que nos retiraram do Egito. Olha o tamanho da ingratidão do povo. Enquanto isso, Moisés está lá no topo do monte, recebendo de Deus a aliança, um acordo, uma proposta de amor que não está sendo selada em madeira, em folha, no chão, na areia, mas é um acordo do amor de Deus para com a humanidade, que são os 10 mandamentos, e onde Deus está escrevendo na rocha para perdurar, enquanto Deus está lá em cima, escrevendo esta carta de amor, que são os 10 mandamentos, porque é por meio de um conceito moral que nós aproximamos de Deus. Então, enquanto Deus está lá, escrevendo os 10 mandamentos, o povo de Deus está lá no sopé do monte falando, vamos fazer outro Deus para nós. Olha o tamanho da ingratidão humana e da maldade que existe no ser humano. Quando você vai depois, claro, Moisés desce do monte, há um diálogo com o povo, fala quem está com Deus e quem não está. Mas quando você vai para o versículo, capítulo 34 do livro de Êxodo, você lê o seguinte, olha que lindo, 34 no 1, e isso me emociona. Levante-se, olha só que interessante, isso é lindo, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras, quer dizer, a mesma quantidade de amor que eu usei antes de vocês me traírem no sopé do monte, eu vou usar de novo. São as mesmas tábuas, as mesmas leis, o mesmo propósito, o mesmo amor. Olha que Deus é insistente. E o povo havia acabado de pecar. Olha esse amor ágape que vai resistindo à teimosia e à rebelião humana. Isso é tão forte, está tão intrínseco na nossa natureza, e talvez algumas pessoas possam olhar esses textos, mas também, isso aí o povo hebreu era um povo complicado. Não, queridos, o que o povo hebreu tem como raiz de maldade e rebelião, nós também temos. Então talvez se nós estivéssemos lá, nós faríamos parte desse povo que está em rebelião contra Deus. Só que essa história de rebelião, essa história de ruptura com esse Deus continua, tanto é que quando você vai para Jeremias capítulo 29, você vai perceber que o povo foi tão teimoso, mas tão teimoso e tão desobediente, que eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, esse povo começa, será que Deus se esqueceu de nós por das nossas transgressões? E aí, Jeremias 29 diz algo lindo. Após uma série de atos de desobediência, o povo é levado cativo para a Babilônia. No entanto, o que se ouve de Deus em Jeremias 29:14 é, olha só, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, os trarei de volta no cativeiro, os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei. Então você vê novamente esse amor ágape, esse amor que é praticamente irresistível, indo novamente atrás desse povo rebelde. Então a gente vai olhando a história da humanidade e a gente vai percebendo esse Deus insistente, obstinado em nos resgatar das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos nossos erros. Note que na história da humanidade, Deus vai resgatando o homem de culturas, salvando o homem de influências externas, salvando o homem talvez de consequências piores das suas decisões. Mas o objetivo maior de Deus não é só tirar o homem de um meio físico. O objetivo de Deus é resgatar o coração humano. E é para resgatar o coração humano que a maior expressão do amor de Deus, chamada Jesus, vem até a terra. Deus assume essa responsabilidade de nos resgatar das nossas falhas. Então ele vem em pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar. E a história desse amor, a história dessa redenção, desse resgate, nós acabamos de ler a consequência dela agora em Isaías 53. Eu poderia falar um pouquinho com vocês sobre a questão da representatividade do Cordeiro. A gente poderia falar então dessa questão da Páscoa, da passagem, mas hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a manifestação do amor de Deus.
Porque quando nós olhamos para o Cordeiro Pascual, quando nós vemos essa simbologia da Páscoa, nós entendemos que é um Deus de amor vindo nos resgatar. Mas existe algo no texto de Isaías 53 que demonstra, sabe o que? A manifestação desse amor em ação. Porque, queridos, amor não é um sentimento. Esquece isso. Amor é uma atitude, é uma decisão do coração. E Deus, na eternidade, escolheu te amar. E a maior expressão desse amor ágape na história da humanidade se materializou na cruz, nessa entrega. Então, acompanhando, eu quero que você entenda isso, que eu usei figuras de linguagem para tentar, ao menos, de uma maneira mais entendível, a gente ler e ver aquilo que o amor ágape, esse amor supremo, fez na cruz por nós. Acompanha comigo, por favor, Bíblia aberta. Eu separei algumas manifestações desse amor. Primeira manifestação se encontra lá em Isaías 53, verso 2. O Rei da Glória, desfigurado na cruz, por causa de seu amor ágape. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Você já pensou no conceito de beleza? O que é o belo? Quando nós olhamos e observamos o design inteligente de todas as coisas, daquilo que Deus fez, nós percebemos a perfeição. Eu não sei se você já foi no médico, já tirou um raio-x, já fez uma tomo, eu não sei se você já percebeu como a complexidade do corpo humano. Então vocês são lindos, vocês são belos, porque vocês vieram de um Deus que assim o é, e que assim o criou. A perfeição de beleza em todas as áreas da natureza. Eu costumo falar isso porque eu realmente sou muito apaixonado por ver o pôr do sol. Eu fico maravilhado quando eu olho para a praia e vejo o mar. Então eu consigo ver beleza em todas as coisas. Mas o Deus que criou o padrão de beleza, se desfigurou na cruz por amor a mim e a você. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz o seguinte, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Salmo 27, verso 4. Uma coisa, Davi falando, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Esse Deus que é beleza eterna, se fez um pecador e foi desfigurado pelos golpes, foi machucado pelos golpes. A palavra fala que não havia beleza nele. Então o Senhor da beleza e Criador do padrão de beleza se desfigurou, se entregou e foi moído por mim e por você. E isso é amor ágape, um Deus que se submete a tal ponto. O amor ágape se submete à desconstrução do belo. É Jesus se submetendo ao homem. O ser mais belo da existência se submeteu a ser moído, desfigurado por amor a mim e a você. Quando nós olhamos esse amor, a gente não consegue entender, porque tudo aquilo que nós fazemos é pautado no feedback. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas são pautadas assim: eu vou amar se me amar. Eu vou fazer se fizer por mim. Eu vou ser tolerante se for tolerante comigo. Eu vou ser carinhoso se for carinhoso comigo. Eu vou ser perseverante se for perseverante comigo. Mas esse Deus, Ele abriu mão de algo tão maravilhoso que é o céu, para se submeter a ser moído e castigado, e ter a sua beleza, o seu rosto desconfigurado, por amor a mim e a você. Então a primeira manifestação que eu vejo nesse texto de Isaías é que o Rei da Glória foi desfigurado na cruz por causa do seu amor ágape. Esse amor que excede todo entendimento. Segunda manifestação, o Senhor da adoração sendo humilhado por causa do seu amor ágape por nós. Onde está isso? Acompanha comigo, por favor, verso 3.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus e o Pai são um, são coeternos, e durante toda a eternidade, Jesus, assim como o Pai, recebeu adoração. Em seu nascimento, Jesus recebeu a adoração. O processo que era contínuo no céu foi reproduzido no seu nascimento aqui na terra. Lucas capítulo 2, versos de 8 a 14 diz o seguinte: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor disse, acredita que seja Gabriel: não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha o verso 12 e 13. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E o 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, a boa vontade para com os homens. Agora você entende o que está acontecendo na cruz? Esse ser eterno que recebeu durante toda a eternidade sem cessar a declaração de quem ele é: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E durante a eternidade os anjos prestaram adoração e louvor. E esse mesmo Deus santo, esse mesmo Deus imensurável, ele se fez escárnio por amor a mim e a você. Porque o Evangelho diz que os guardas começaram a cuspir nele, começaram, sabe o que? A menear nele, vendando os olhos, dando tapa nele, esmurrando ele, profetizando agora, dizendo: profetiza-nos se tu és o Cristo. E olha só, que esse Deus que sempre recebeu a adoração ao longo até da não existência do tempo, porque quando não havia existência do tempo, do espaço, da matéria, ele já estava na eternidade recebendo adoração. E por amor a você, e por amor a mim, ele submeteu a cruz, se submeteu a ser xingado, cuspido, meneado. Você imagina isso? O Senhor da eternidade, debaixo da fala do próprio vaso criado. Mas tu não és o Cristo? Desce da cruz. Você não é o Salvador? Desce da cruz. Mas ele se submeteu por um amor a mim e por um amor a você que eu não consigo entender. Lá estava o Senhor da eternidade e da criação, quietinho, como um cordeiro mudo, sendo desafiado. É o base desafiando o oleiro. É a planta desafiando o agricultor. Como pode isso? Pode, porque o que estava envolvido era o preço da sua alma. O que estava envolvido era o valor da sua salvação. Mateus 27 a 27, 31 fala um pouquinho mais sobre isso. Diz o seguinte: logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, porque ele se despiu da glória para se fazer homem. E o que a humanidade fez não foi retribuir em glória, mas despindo mais ainda. Você sabe que a tradição católica, por conta de fazer a cruz, com o Jesus representado em termos de escultura, eles colocaram um paninho aqui na frente. Mas a proposta da humilhação de Jesus pela metodologia romana, se você for estudar as metodologias romanas de castigo, você vai perceber que a humilhação estava incluída no processo. A dor causada pelo sistema de penalidade romana, a cruz não é
Ó, a coisa é tão feia que a cruz não era para romanos. Os próprios romanos, eles pegaram isso dos assírios, adaptaram esse processo de tortura. Só para fazer um parênteses, lembra lá quando Jonas é convidado para ir para Nínive? E o que o Jonas faz? Eu vou, Senhor! É assim que ele faz? Ele nega. Por quê? Porque você vai perceber que os ninivitas, os assírios, eles tinham o costume de empalar pessoas. Então eles pegavam o ferro e varavam a pessoa de baixo até em cima, até sair na boca. Era o costume deles. Então às vezes a gente olha a história de Jonas e fala, mas esse Jonas é um covarde. É o Senhor que está mandando ele. É que a gente não sabia os costumes culturais. Então os romanos, que vêm depois, os assírios, depois os babilônicos, historicamente falando, depois os gregos, eles pegam esse sistema de tortura e adaptam e melhoram, entre aspas, tá? Eles potencializam. Por quê? Porque eles querem humilhar a pessoa e judiar da pessoa, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então por isso é grande a probabilidade de Jesus ter sido crucificado nu. Nu. Então os guardas, quando fala que despiram mesmo. Depois colocaram as vestes dele. Mas eu quero que você entenda que essa humilhação é que o Senhor da adoração se submeteu o Senhor da adoração se submeteu à humilhação por mim e por você. É muito amor. Terceira manifestação. A voz que criou todas as coisas silenciou cantado na música. E eu não tinha combinado com o Edson. A gente viu o Espírito Santo trabalhando. A voz que criou todas as coisas. Só isso aqui, que também não tinha escutado louvor. A voz que criou todas as coisas silenciou diante da sua própria criação. Por conta desse amor ágape. Dá uma olhadinha no verso 7. Olha que lindo isso. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Me permita a gente olhar esse texto de um outro ângulo. Quando você vai para Gênesis 1:1, vamos voltar um tempo. Quando você vai para Gênesis 1:1, que tem lá? No princípio criou Deus, perdão, do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Haja luz. E houve luz. E você vai lendo, você vai perceber que sempre disse Deus. E disse Deus. Todas as coisas vieram a existir por causa da voz do Senhor. Porque Deus chamou todas as coisas à existência. E é essa mesma voz que tem domínio sobre toda a criação. Todas as coisas passaram a existir por conta dele. Que nós só existimos por conta dele. Que o mundo só existe por conta dele. As supernovas só existem por conta dele. As galáxias só existem por conta dessa voz. Que ecoou na eternidade e trouxe todas as coisas à existência. Eu costumo falar, tempo, espaço e matéria passaram a existir a partir dessa voz que disse: haja luz. A voz que a tudo chamou em existência ficou proporcionalmente em silêncio na cruz, por amor a mim e a você. Repare que ele foi comparado a uma ovelha muda. Ovelhas têm poucos sistemas de defesa, meus amados. Um dos sistemas que a ovelha tem, um dos únicos, é o balido, que é o tal do bé ou do mé. Eu acho que a ovelha não bebe, não é bé. Por causa do balido delas. E o que elas fazem? Ou elas fazem esse bé bem alto, e detalhe, eles são a ovelha para ovelha, tá? Elas conseguem entender o diferente gemido. E quando elas se sentem acuadas, elas se reúnem, que é a defesa. A ovelha é um dos animais mais indefesos do mundo. Você pega todos os bichinhos, você vai perceber que todos eles têm um sistema de autodefesa. O cachorro morde, o gato arranha. Né? O crocodilo ele morde, gira e leva para baixo. Então todo animal tem assim. Até o passarinho, se você estiver andando desapercebido, ele passa e dá uma picada.
O pombo já faz uma outra coisa que todo mundo sabe. Tem até miraleiro, já dizia. Mas a ovelha não. E Jesus é comparado a uma ovelha indefesa, mudo, quieto, ele se silenciou. Porque você sabe qual que era o maior propósito de Cristo no seu silêncio? O maior propósito de Cristo no silêncio dele é que você tivesse força para hoje gritar glória a Deus. Porque você foi salvo por conta do silêncio de Cristo, que poderia ter dito aquilo que ele quisesse, que poderia ter acabado com o martírio. Você pensa nisso. Chega um momento da crucificação no Getsemane, que está um tumulto danado, que eles querem prender Jesus, e o senhor fala, vocês acham que se eu não rogasse a meu pai, ele não mandaria aqui uma milícia de anjos? É o mesmo Jesus, queridos, mas ele ficou quieto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 diz: então será revelado o perverso ou o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca. Olha o poder desse Cristo na cruz, que com o sopro da boca pode aniquilar. Ele tanto pode com a boca trazer vida. Lembra? Talita, cum, menina, levanta. Ele pode tanto com a boca trazer vida, quanto com a boca trazer morte. Ele pode sentenciar uma pessoa a bênçãos, como pode sentenciar a pessoa a maldição. Ele pode definir o lugar em que a pessoa vai estar pela palavra. Porque Filipe foi transladado. Filipe não se autotransladou lá em Atos. É Cristo que o levou para outro lugar. Mas esse Deus, com o poder de todas as coisas por meio da sua palavra, ficou quieto. Porque o objetivo dele era te salvar e me salvar. Quarta e última manifestação desse amor. Eu vou perguntar para ele na eternidade, como o Senhor nos amou tanto assim? Quarta e última manifestação para a gente encerrar. O autor da vida se entregando à morte por conta desse amor ágape. Dá uma olhadinha no verso 8 de Isaías. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto, olha aqui, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Jesus é o autor da vida. Tudo existe por causa dele. Não há outro ser no universo que esteja apto a sustentar o universo como ele o faz. No entanto, aquele que é o sustentáculo da vida e de todos os seres, desde pequenas criaturas até as criaturas mais gigantescas e majestosas, como por exemplo Leviatã, esse ser que sustenta a vida em tudo, entregou a sua vida por amor a mim e a você. João 10 diz, 17, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém me tira de mim, mas eu, olha que lindo, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Eu sou Senhor da vida. Tenho poder para fazer aquilo que eu quiser com ela, mas eu vou entregá-la. Ele fala, eu tenho poder para entregá-la e tomá-la de volta. Olha a soberania desse Deus, que se esvazia não só da sua glória, mas da sua vida por amor a mim e a você. Eu poderia continuar te contando mais manifestações desse Deus, é que o tempo não nos deixa isso, mas eu quero fazer aqui uma pequena dinâmica com você. Você aceitar uma coisa um pouco diferenciada, porque quebrar o protocolo. Hoje é um pouco diferente, já fiz isso muitas vezes. Mas a gente nunca vai entender o que é o valor substitutivo da cruz. Até porque esse sistema, a cruz, não é um sistema tão próximo de nós. Nós não entendemos ainda como é manifestar essa punição pela cruz, porque hoje, na sociedade pós-moderna, isso não existe mais, graças a Deus. Mas nós temos uma outra coisa que se assemelha um pouquinho. Feche seus olhos. Por favor, por gentileza. Eu quero que você se imagine numa sala agora, preso.
Alguém acende a luz, abre-se a cela, entra um meirinho, que é a pessoa responsável para te levar até a cadeira elétrica. Essa pessoa te senta, começa a raspar a sua cabeça, para que ele possa colocar os eletrodos que passam, os fios que passam a descarga de mais de 3.000 volts pela sua cabeça. Enquanto ele rapa a sua cabeça, você começa a pensar na sua vida, nas pessoas que você ama, nas coisas que você disse que não deveria ter dito, na quantidade de perdões que você deveria ter pedido e não pediu. O Elinho acaba de rapar a sua cabeça, te levanta e te leva para um corredor. Você começa a contar os passos. Você chega até uma sala, abre-se a porta, lá no meio tem uma cadeira elétrica. Há pessoas observando você e que te acham digna de ser eletrocutada. Essas pessoas estão lá, crucifica, torre, liga a cadeira. O meirinho vai, te assenta, começa a colocar os eletrodos e começa a contar 1, 2. Você começa a perceber que aqueles são os últimos momentos da sua vida, começa a se lembrar dos seus irmãos, da sua família, filhos, parentes e amigos. Quando o meirinho vai ligar a última lâmpada, uma voz grita do meio daquela multidão: para! Não faça isso! Eu amo! Eu vou no lugar dele, eu vou no lugar dela! E essa pessoa sem motivo se levanta, vai até você, te levanta da cadeira, troca sua roupa, te dá a dignidade, senta no seu lugar e aceita a condenação que era por você. Abre os seus olhos. Foi isso que Cristo fez na cruz há 2.000 anos atrás. Vou pedir para você ficar de pé. Eu não sei o quanto você pensa na Páscoa dessa forma. Eu sei que o grande inimigo das nossas almas, ele continua atuando culturalmente para que essa data seja apagada das nossas mentes. Aliás, não sei se você já percebeu isso. Gente, não existe coincidência. Quando você pega todos os feriados cristãos, sejam eles protestantes ou não, você vai perceber que todos estão sendo substituídos. Por quê? O diabo quer apagar a qualquer menção de Cristo na nossa sociedade. Então, Natal hoje já se fala muito mais em Papai Noel do que em Cristo. Páscoa hoje se fala muito mais em coelhinho do que em Cristo. E principalmente naquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Então, nós vamos orar agora. Okay? E eu não sei como é que está o seu coração hoje com relação à Páscoa, à entrega, mas principalmente essa reflexão sobre a cruz. A sua vida hoje, ela tem valor 2 vezes. Porque você foi criado e porque você foi comprado na cruz. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos e orar para que nessa semana essa reflexão ela seja contínua na minha mente e na sua. Nossa, semana que vem, então, hoje você vai aos mercados, você já começa a ver um monte de gente já comprando ovo. Mas nós sabemos que Páscoa é muito mais do que coelho. Feche seus olhos.